Sanjay Jordan Sochi Jonangla Janjui Bardo Dani Chasuichi Dagi Jinsoi Di Personanchi Trola Pinchi Sanjay Drupaisho. Nós vamos tentar hoje, né, desenvolver uma ideia, um conceito, tentarmos juntos conversarmos sobre os primeiros passos que acontecem ou que um indivíduo deve dar quando ele se dispõe a começar uma trajetória espiritual, a começar uma trajetória que tem como objetivo melhorar a si mesmo como indivíduo, melhorar a mente, melhorar como ele vê as coisas, como vê a si próprio, e como ele vai, com o tempo, trabalhando, agindo, para que ele possa fazer jus, né, a intenção de se obter um melhor aspecto e estado do próprio indivíduo, a chegar a algum objetivo. Então, dentro do caminho dessa jornada que as pessoas se propõem quando elas querem entrar no caminho espiritual, tem que haver alguns requisitos. Primeiro, desejar por que eu quero um caminho espiritual. Por que eu quero começar a trilhar? O que me leva a isso? O que eu preciso para fazer? Ninguém que não tenha na sua vida algum tipo de insatisfação, ele não vai procurar um caminho espiritual. Se tudo está bem, mentalmente está bem, materialmente está bem, emocionalmente está bem, né? Ideologicamente o que ele crê, o que ele pensa está bem, para que ele vai no caminho espiritual, né? Mas nós como seres humanos temos essa particularidade dessa, como digamos assim, essa curiosidade inata de sempre achar o que é que tem depois daquela esquina, o que há depois daquela curva, né? Aquela velha coisa, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é o objetivo, né? Não podemos, numa hora qualquer de tempo, ir para um cantinho sozinho e pensar, começar e olhar, né? Para onde que eu vou, o que eu estou fazendo aqui, né? Se alguma coisa lá, fora esse aqui, né? E existem várias trilhas na jornada espiritual, existem vários caminhos. Especificamente dentro do caminho que foi ensinado pelo Buda Shakyamuni, quando o indivíduo começa, na verdade o que se diz é que você pode classificar os indivíduos em 3 níveis, né? Aqueles indivíduos inferiores, realmente inferiores, depois os medíocres e os outros superiores. Inferiores seriam aqueles indivíduos que não estão nem pouco preocupados com um caminho espiritual.
se tem comida no prato, se está ventando para um lado, está gostoso, tem um teto, a vida está boa, ele não está nem se preocupando em ir para algum lugar outro. Né? De que há necessidade de se conhecer, de saber mais alguma coisa. Esse seria o indivíduo de capacidade inferior. O medíocre, que não é inferior, mas medíocre no sentido de que é o indivíduo que pensa ora, há alguma coisa, que tem uma tendência, uma predisposição de querer buscar algum caminho espiritual, de querer melhorar e saber que há alguma coisa além desse estado, há uma satisfação. Só que ele é preocupado só com ele mesmo. Ele apenas quer se ver, quer realizar sabedoria, saber como as coisas são, né? Alguma forma sair de alguma confusão, porque ele não entende como as coisas funcionam, então ele acha que existe um caminho para isso, mas ele não tem nenhuma preocupação com os outros, só com ele. E o terceiro superior seria aquele que pensa realmente que ele procura uma saída, procura uma situação melhor, ter um estado de, não um estado de mente, mas um estado de percepção das coisas, compreensão das coisas, e que isso possa levar ele a beneficiar outros seres que não veem aquilo, ou que também procuram essa mesma coisa. E quando o indivíduo quer realmente entrar no caminho espiritual, o Buda, em geral, ele deu a primeira coisa básica para você se predispor a entrar numa luta, no caso, um caminho espiritual, para quem não tá acostumado no sentido, não é flores, né? A primeira coisa que o Buda mostra, você não vai encontrar flores pelo caminho. Se você quer sair dessa sua vida boa e procurar alguma coisa a mais, com certeza você vai mudar de situação de vida. Quando você começa a descobrir sobre você mesmo, a realidade das coisas que estão à sua volta, isso não é uma coisa muito boa. Então, a primeira noção que tem, as primeiras noções que acontecem nesse buscar o caminho, é tipo gerar uma situação de desespero no indivíduo. Porque se você está confortável dentro do seu mundinho mental, confortável dentro da sua concepção mental, você não vai a lugar nenhum. A primeira barreira que tiver no caminho espiritual para você resolver alguma coisa a mais, realizar alguma coisa a mais, você para. Então o Buda deu esses 4 pensamentos de uma forma de que o indivíduo possa realmente ver o que ele é, quem ele é, e o que ele realmente, aonde ele está inserido. Então, 2 coisas que vão estar relacionadas com esses 4 pensamentos que o Buda deu, quase 4 coisas básicas. Uma relacionada com gerar desespero, e outra de colocar o indivíduo frente a frente com a perspectiva da morte. Por quê? Uma, gerar desespero no sentido que nós estamos sempre nos enganando, tentando fazer coisas que realmente esconde, ou que coisas que escondam a nossa situação. Por exemplo, nós temos uma situação de seres humanos ter capacidade de fazer várias coisas, de ter boas coisas, dessa situação que nós temos, e nós vivemos dando mais ênfase a manter e a produzir os nossos vícios. Sentido vício são coisas que nos deixam cada vez mais apegados, repetindo as mesmas coisas,
batendo sempre nas portas que sempre nós sabemos que traz sofrimento, né? Desperdiçando a capacidade que nós temos como ser humano para poder nos tornarmos seres melhores. Nós vivemos repetindo as mesmas maluquices, as mesmas vicissitudes, os mesmos erros, várias vezes, tentando e fazendo jogos e escondendo e não olhando para a gente mesmo, vendo que nós temos capacidade, temos todas as oportunidades para poder ser um indivíduo melhor, ter uma realização melhor, mas nós, na maioria das vezes, nós nos agarramos, nos conectamos, nós nos encostamos nos vícios. Vícios que eu digo são aquelas coisas que não trazem nenhum benefício, no sentido de um caminho espiritual. E pior, nós repetimos essa situação, a mesma situação, mais de uma vez. A gente sabe que uma coisa não traz benefício, já conhece todo o mapa, mas mesmo assim nós fazemos essa trilha de novo. Nós vamos entrando pelo mesmo erro. Nós sabemos que aquela porta que está dali não vai dar para um lugar bom. Nós entramos, vamos lá, voltamos, depois de novo nós vamos pela mesma porta. E a gente não tem a situação de saber que a oportunidade que a gente tem, da situação de como nós vivemos, de podermos direcionar o nosso caminho. Assim como seres humanos, nós temos a grande qualidade de podermos procurar saber realmente o que nós somos, o que é, ou o que acontece nisso tudo, nessa situação toda. Então, a primeira coisa que se tem sobre desespero, que o Buda faz, é mostrar, primeiro, nós temos uma preciosa existência humana, nós temos a grande dádiva de que termos a existência como nós temos agora. Especificamente falando, dentro da visão budista, ou da visão do Buda Dharma, preciosa existência humana não é só ser um humano, ser um ser humano, nascer um ser humano. Dentro especificamente do caminho budista, você tem que ter algumas qualidades, ter algumas liberdades, tem que ter alguns atributos para ser precioso, porque o humano tem muitos humanos. Agora, qual é dentre os humanos que tem uma preciosa existência humana? Que essa existência, ela te dá todas as condições para você atingir a realização do nível totalmente supremo. Então, existem várias coisas. Uma das coisas é você ter nascido como ser humano mesmo, não ter nascido em situação nenhuma, em outro tipo de existência que não te possibilite um caminho espiritual. Outra coisa é você ter nascido em lugar ou num tempo em que teve alguém que deixou esse caminho, que ensinou o caminho. No caso do budismo, você tem o Buda Shakyamuni, que veio um Buda. O outro caso é que esse Buda tem ensinado, porque pode acontecer de vir um Buda, a pessoa se tornar um Buda e não deixar nenhum caminho. Outra situação é que existe ainda esses ensinamentos, esses métodos estão vivos até hoje. Né? Outras coisas que devemos olhar também é que nós temos a maior liberdade para praticar, para poder seguir um caminho espiritual. Nós estamos vivendo uma situação no país, né, em que nós temos toda a liberdade. Fora isso, sem ser coisa específica do Dharma, nós temos capacidade de entender o que nós aprendemos. Nós não somos privados de qualquer situação física ou mental que não nos deixe ter uma evolução espiritual. Porque, se você ver, tem muitas pessoas que não têm condições, tanto física ou mental, de poder vir a entender e praticar, né, um caminho espiritual. Nós podemos estar hoje aqui nessa sala, ouvindo, podemos nos deslocar de situações, né? Podemos pensar sobre,
procurar. Então nós temos toda essa liberdade e nós realmente, por exemplo, ninguém vive nosso sonho de ser escravo, de ser impedido de ter acesso, apesar de... O que impede a gente às vezes de realmente praticar? Ter acesso. Não buscar é a nossa própria falta de diligência pelos nossos vícios, é a nossa própria falta de esforço, porque às vezes damos prioridade às coisas que nós sabemos que são só por um tempo, só para satisfazer o nosso nossos vícios, satisfazer, não vou dizer a palavra vício não, mas satisfazer nossos prazeres, né? Para nos sentir bem, porque ele é gostoso. É como quem é chocolate, né? Gosta de sorvete e é diabético, né? É terrível, vai ter que ficar comendo chocolate diet, né? Eu não sei nem como que deve ser chocolate diet, mas não deve ser uma boa coisa. Então, é como se fosse assim, tem um chocolate diet aqui, se você comer um chocolate normal, você vai ter problema com a sua, como chama? Glicose. E não, nós temos essa liberdade de não fazer aquilo. Mas a maioria das vezes, utilizando esse nosso estado como ser humano, nossa vida com trabalho, família, emprego, né, a moda, ideologia, aquilo que deve ser bom, deve ser, o que está acontecendo hoje em dia, né, e o teatro, o cinema, não estou dizendo que isso seja ruim, estou dizendo é que às vezes nós nos ocupamos tanto com outras coisas que falta um pouquinho, assim, o tempo que sobra para a gente poder realmente dedicar ao que talvez eu quero na hora do desespero, eu quero sair dessa situação, eu quero conhecer mais, eu gosto disso. Mas nós não dedicamos, às vezes, tanto tempo assim, nós damos prioridade a outras coisas que a gente sabe que vai acabar logo ali na frente. Então, o que o Buda quer dizer quando ele vai falar, além da preciosa existência humana, ele vai falar mais de outros dois pensamentos, ele vai estar querendo infligir ao indivíduo um pouco de desespero, para mostrar para ele que estas coisas que estão além, fora de procurar uma realização para poder ser totalmente independente, não é ser livre, né? É ser totalmente independente e não dependente dessas situações causais ao nosso redor, da situação de experiência, de gostar e não gostar, de deleite ao que está ao nosso redor. Ele vai falar sobre mais duas coisas. Nós temos sim uma capacidade, nós temos sim as possibilidades, mas nós desperdiçamos ela. Aí você, então, para você ter uma ideia e pensar muito bem na sua vida, o que está fazendo com a sua existência humana, como você está usando essa sua vida, né? Podemos até pensar, mas tem daqui mais uma vida para frente, tem outra lá para frente, tá? Mas geralmente a gente usa a desculpa de várias vidas de reencarnação, né, para procrastinar nessa, né? Para quem às vezes pensa nisso, temos outras vidas. E a gente não pensa agora. Tem que pensar o seguinte, que aí vem um dos pensamentos que o Buda deu. Na verdade, temos vidas futuras, mas elas vão ser boas vidas, vidas que realmente tenham significado, se nós fizermos uma vida significativa nessa agora. Aí vem a coisa do karma. O que nós somos hoje, na verdade, a gente não precisa ir para ler mão, não precisa ir para julgar abuso, nem ler carta, nem qualquer tipo de adivinhação,
Porque você pode saber o que eu vou ser, o que vai acontecer comigo. Agora, o que vai acontecer com você é resultado de que você fez no passado. Se acontecer uma situação ruim daqui a uma semana, por que aconteceu isso? Simples, alguma coisa confusa nós nos metemos. Nós criamos condições para isso vai acontecer. E até um modo bom da pessoa pensar e se tranquilizar mais com as situações ruins que acontecem. Se hoje a gente não tem a situação boa, ou temos situação boa, ora, isso foi devido, de alguma forma, a causas e condições passadas. E às vezes, e muitas das vezes, né, sempre, essas causas e condições não estão só conectadas com vidas passadas. Nós podemos saber se somos, de um certo modo, felizes ou infelizes nessa vida, se a gente olhar para trás nos anos que passaram nessa nossa vida. Chega lá, sei lá, né, que idade 40, 50, 35, e pensa, se eu sou feliz agora, eu sou infeliz. Mas quem foi o causador ou a causadora dessa situação de eu não estar me sentindo feliz agora ou não? Insatisfeito, né, incomodado, ou acomodado demais? Por que as coisas surgem dessa forma? Por que as coisas... Se a gente olhar direitinho, foram várias situações no passado que nós não prestamos atenção e seguimos no ímpeto dos nossos apegos e aversão. Né? Daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente não quer. Isso não quer dizer que o que a gente gosta seja coisa boa, nem que a gente não quer seja coisa ruim. Mas por falta dessa capacidade de prestar atenção do que está fazendo. Se aquilo que a gente faz com o nosso corpo, as ações físicas, se aquilo que a gente fala, e se aquilo que a gente cultiva na nossa mente, se aquilo realmente é alguma coisa que tem algum significado. Significado no sentido que tem um significado positivo. Um significado que vai trazer mais liberdade ou mais independência para você ou para nós no futuro. Então, quando a gente começa a pensar que nós temos agora a grande oportunidade, que é, nós temos capacidade para entender, nós temos uma situação que nós podemos modificar, no sentido que nós temos uma preciosa existência humana, nós não estamos presos por extremos de sofrimento, de não poder nos movimentarmos em busca de qualquer coisa do caminho espiritual, nós não estamos totalmente embriagados e como diríamos, intoxicados, alucinados de uma situação de felicidade tão grande, né? Ou de situação tão boa, porque sofrimento num extremo, ele te prende porque ele não deixa margem para você pensar. Quando você sofre tanto os fenômenos externos como na própria mente, as coisas que acontecem do corpo, qualquer coisa, seja de dor ou não, ele não vai te dar margem para você pensar. Um indivíduo vai estar preocupado em primeira mão em fazer o quê? Em se livrar da dor, em se livrar do sofrimento, daquela situação. Por outro lado, o indivíduo pode ter, ao contrário, um oposto tão grande, que ele pode ter uma situação de prazer e deleite tão intenso, sabe, mental, físico e tudo, que ele acaba como se fosse drogado dentro daquilo. Ele passa a ser um drogado dentro daquilo. Dentro da situação de aparente deleite de todas as coisas. E para ele, tudo é bom demais. O universo é bom, a vida é boa. Está tudo perfeito. E o que eu vou fazer quando tudo é perfeito? Olha, eu vou só aproveitar, não é? Quando você vai para a primeira pessoa pensa, a pessoa trabalha, né? Quando chega no final de semana, ela costuma sair e pensa, eu vou para um lugar, eu quero só aproveitar. Vai para um hotel 5 estrelas, vai para um spa, aí fica lá deitado, nem se move, nem para pegar comida, pede tudo, depois só vai no cartão de crédito.
Não é? Cartão de crédito é a grande coisa do reino dos deuses. Porque tem crédito, né? Tem que ter crédito. Então, se perde naquele deleite. Então, dentro desse se perder, não há também nenhuma predisposição ou vontade do indivíduo de que, por dar um passo, eu não vou dar um passo para quê? Sair dessa boa vida? Não faz sentido. Só que, juntamente com isso, né, tem outro pensamento, que eu falei de dois, falei de personalidade humana, que é a liberdade que a gente tem, falei do karma da situação, né, que é as coisas, as ações erradas e ações confusas que a gente faz, e agora vem a situação que é outro pensamento, que é impermanência e morte. Tanto no caso do sofrimento, como no caso do deleite extremo, um dia as coisas acabam. Um dia o crédito do cartão acaba. Né? Você vai ter que ir trabalhar para poder botar mais dinheiro na conta, para poder gastar daquela forma. E isso atinge qualquer situação. Então, o que o Buda quis mostrar? Ele quis dizer que, olha, pare de se enganar. Pare de tentar dar o jeitinho brasileiro nas coisas, né? Tipo, se enganar com a situação que nós vivemos nesse momento. Por quê? Porque você tem toda a possibilidade, mas vou te mostrar uma coisa. Isso que você vive, que você fica se enganando para lá e para cá, fazendo jogo, tentando isso, tentando aquilo, para ir vivendo uma vida mais ou menos, se você olhar bem, pode hoje você não ter uma situação de karma ruim, situação ruim, mas você vai saber que tudo que você faz hoje, tentando se enganar, é causa, no futuro, para mais confusão e mais sofrimento. E como que as coisas, ou por que as coisas nunca vão estar sempre na mesma situação? Por quê? Por causa da situação da impermanência. Porque todas as coisas em que você trabalha, em que você lida, em que você está operando o tempo todo na sua vida, elas são frutos de quê? Da interdependência de outros fatores. Elas são dependentes de outras situações. Se hoje você tem um modo e um meio de que você possa ir fazendo um teatro à sua volta, tentando levar a vida numa peça, não é? Mas essa peça não depende somente de você. Depende de você e N fatores. Enquanto as coisas estiverem coadunando, mais ou menos, mas uma hora esses fatores vão estar ligados com outros fatores e aquilo começa com o tempo de se degringolar tudo. Vai tudo desmontando. Então o Buda quis mostrar que impermanência é um fator que está totalmente arraigado à nossa situação de experiência conceitual. Ou experiência que a gente vive nesse jogo de eu, o outro, eu faço, eu gosto, eu quero construir, eu quero viver, trabalho, casa, tudo. Se você parar e observar e tentar achar em qualquer situação, dentro dessa existência condicionada, né, que a existência que, condicionada no sentido que é uma existência que ela é suportada ou nasce de causas e condições, você não vai encontrar nada que seja para sempre, que se mantenha para sempre. Tudo que você criou, condições, tudo que você montou, você pode ter certeza que num tempo ou outro aquilo vai desmontar. Tudo que você construiu vai chegar à ruína. Tudo que você juntou vai separar. Tudo. Não só as coisas que você junta do lado de fora, como as coisas que você junta também dentro da sua mente. Por quanto tempo a gente consegue manter
um pensamento, ou uma ideologia, ou um eu acho, né? Hoje tem gente que consegue manter por muito tempo. Estava até brincando, vendo em casa o documentário sobre Fidel Castro, né? De que foi bom para a época dele, depois tentou perpetuar aquela situação a vida toda. Hoje, mas ninguém, até os esquerdistas não gostam dele, né? Porque virou ditador. Só que mesmo isso um dia acaba. E aonde que permanência toca a gente mais profundamente? É a encarar a morte. Impermanência tem a permanência de todas as situações. Mas a impermanência que é mais chocante, que é, sabe, em que o Buda tenta mostrar essa situação causar de desespero, é a morte. Porque não tem como se livrar da morte. Por mais boa a situação que nós podemos estar vivendo nesse momento, por mais tranquilo que seja o nosso mundo mental, por mais confortável que seja o nosso modo de vida, nosso modo de pensar, aquilo que a gente acha que é bom, que é ruim, não adianta. Mesmo essas coisas boas, elas vão chegar a um fim quando o corpo da gente, que as células não vão ficando velhinhas, né? Fala isso, as células lá continuam se reproduzir até morrer, mas por que a gente fica velho? Elas não se reproduzem da mesma forma, não é? Passam a fazer células defeituosas. Não defeituosas, mas não sai do mesmo padrão, né? Isso porque lá onde que fabrica as células, deve alguma coisa ter mudado também. Tem um tempo, né? Tem um mecanismo que controla o tempo, né? É que nem você fazer um padrão de doce para o tempo todo, né? Sempre muda, não adianta. Por quê? Porque tem vários fatores envolvidos nessa produção final. Então, o Buda disse que ninguém, primeira coisa, ele bota no medo da pessoa falando, todo mundo morre. Todo mundo morre. Rico, pobre, feio, branco, preto, azul, amarelo, vermelho. A morte é para todos. E o que o Buda quis dizer quando a gente nós estamos sempre nos enganando? Nós vivemos a nossa vida e não temos coragem de sentar e pensar sobre isso, e ver isso. A gente tenta manter vivo as nossas ideologias, o eu sou assim, eu quero assim, aquilo está errado, aquilo está certo. Tentar manter todo um esquema de bem-estar, felicidade, prazer, né? Se agarrar aquilo e não para um minuto para pensar que isso pode acabar assim. E eu desperdicei a vida toda tentando fazer o quê? Construir um castelo na beira do mar, né? Então, todo mundo morre, não tem ninguém para contar a história, né? A morte é certa, desde que nós nascemos nós vamos morrer. Aí, a outra visão, modo de você contemplar não sabemos quando isso vai acontecer. A gente pode estar no meio de uma festa, não é? No meio de uma recepção e morrer. No meio de uma festa de fim de ano, uma festa de aniversário, qualquer coisa assim, de qualquer situação, porque nós não sabemos como vamos morrer. Então, a ideia é que o indivíduo seja colocado face a face
com a situação da, como tem naquelas caricaturas, né? A caveirinha acabou sendo engraçado, né? Com capuz preto e com a foice na mão. Mas se nós voltássemos na lembrança essa situação, de vez em quando, a gente ia estar mais ciente do que nós vamos estar fazendo no dia a dia. Se a gente pensar, nós vamos morrer de qualquer jeito, depois, nós não sabemos quando isso vai acontecer, a gente começava a ter mais cuidado com o que nós fazemos no dia a dia. Nós teremos mais consciência de como usar melhor as nossas ações, como usar melhor o que nós temos e como produzir coisas novas que dão mais sentido. E o que mais dá mais sentido seria o quê? Você entrar em uma situação que vai fazer quando você entenda e se fique independente, se liberte de todas essas causas e condições que levam ao sofrimento. Se o indivíduo ele consegue parar e pensar nisso, né, ele vai começar a dar mais significado à própria existência. Se ele pensar que é através dos atos que ele produz, dos atos que ele comete, né, que ele produz situações mais condizentes ou não, ele vai ficar mais ciente de como ele vai fazer as coisas, que é o karma. Ele vai ficar mais ciente, pensando mais, olha, eu vou fazer tal ação assim, eu vou falar tal coisa dessa forma, eu vou cultivar em minha mente tais tipos de pensamentos ou de situações. É benéfico para mim cultivar cobiça, cultivar inveja, cultivar coisas que trazem sofrimento. É benéfico eu, pela palavra, ferir os outros, causar dissensão, né? Ou causar a separação de pessoas, situações, né? Eu causar com a palavra mentira, que vai trazer dano aos outros. Eu vou ficar falando sem sentido, coisas sem sentido, né? Com o corpo. Eu vou entrar numa de promover a ação de matar seres humanos e outros seres, né? Vou roubar, tirar aquilo que não é permitido. Então tem várias situações. Por quê? Se você está mais consciente do karma, né? E outra coisa, o Buda também falou uma coisa, para dar mais desespero, ele falou assim, olha, se você observar bem, tudo que você vive, todo o meio que você vive, as coisas que acontecem no seu meio, como fala, marcado pelo sofrimento. Qualquer situação que você vive, dentro da existência condicionada, ele tem a marca do sofrimento. Então, ele diz que o ser humano, nós como seres humanos, nós sofremos um dia ou outro por dor, né? E esse é um sofrimento que vai ter sempre. Ou sofremos por dor quando nascemos, ou sofremos por dor quando somos doentes, qualquer coisa assim. A outra situação é sofrimento de dor pela mudança. As coisas mudam, aquilo que nós tínhamos, nós não temos mais. Então, esse é um sofrimento também que está sempre acontecendo. E outro é um sofrimento condicionado, né? Que é que
tudo que nós temos aqui é base para algum tipo de sofrimento. Causa algum tipo de sofrimento. Nada é totalmente inócuo de causar sofrimento, qualquer que seja. Especificamente, os seres humanos têm 8 tipos de sofrimentos. Primeiro diz que o nascimento da morte, quando nós nascemos, diz que a consciência do indivíduo no desenvolver do feto, no entrar, tudo, existe toda uma... tem um sutra chamado Entrando no Ventre, que foi um dos discípulos do Buda que conseguiu, tinha uma clarividência muito grande, ele viu, relembrou todinho, até na época que ele vivia dentro do ventre da mãe e tudo, ele descreveu como que era, todas as situações de confusão mental e tudo, né? Ele disse que é um sofrimento muito grande. Aí, sofrimento de nascimento, aí depois tem o sofrimento de doença enquanto estamos vivos, né? O sofrimento da velhice, o sofrimento da morte, depois o sofrimento de sermos separados daqueles que nós amamos, daqueles que nós queremos, depois não conseguimos nos afastar ou nos ver livres daqueles que nós não gostamos, o sofrimento de não conseguir aquilo que nós queremos e o sofrimento de manter aquilo que nós conseguimos. Então nós estamos sempre nessas situações. Sempre nessas situações. O que o Buda quis ensinar com esses 4 pensamentos é que imagina se você é um soldado e de repente você está sozinho em patrulha, aí encontra 3 soldados inimigos que pegam você, te aprisionam, te arrancam sua arma, te joga numa cela, acabou. Antes você era um soldado, você está no desespero, não está mais nada. Como se caiu na mão do inimigo, né? Você está lutando ferozmente contra outro. Vai o inimigo, te pega, te aprisiona, acabou. Desespero é a situação de que você não tem mais nada a perder. O que o Buda quer mostrar, através da cultivação desses pensamentos, é que nós não temos nada a perder. Porque enquanto cometemos atos e nos engajamos em atos negativos, vamos sempre produzir uma situação negativa. Tudo que nós temos hoje de negativo é fruto de causas e condições nossas passadas. Tudo é impermanente. O sofrimento está entranhado nessa nossa existência condicionada. Então, não tem saída. Por mais que você queira fazer dessa existência condicionada, ou que a gente chama samsara, um lugar bom para se viver, não vai adiantar nada. Porque não tem condições de se tornar o samsara bom para se viver. Você pode fazer uma breve um descanso, um breve spa, mas depois você volta para o trabalho do dia a dia. É tipo você sair final de trabalho, trabalhar, sai final de semana e vai para uma pousada, vai para algum lugar tranquilo, e depois vai ter que voltar segunda-feira de novo. Então não tem escapatória. O que faz com que nós, como seres humanos, continuamos presos nessa situação de enganar a nós mesmos, de fazermos truques, de não encararmos as coisas, ou nós mesmos, face a face. É aquilo que eles falam que é sempre a última que morre, que ela não morre. É a expectativa de que as coisas, você vai ter um lucro lá na frente. Que dentro do samsara você vai ter alguma coisa frutificando positivamente, no sentido de ser realmente significativa lá na frente. Que seja permanente, totalmente boa e que nunca cause situação de sofrimento nenhum. Isso é totalmente ilusório. Então, a causa
da gente estar entranhado nessa situação toda é o tal da expectativa, da esperança de que as coisas, sabe, de esperar que as coisas sejam daquilo que nós queremos que elas sejam, ou desejamos que elas sejam. O desespero é a forma de você totalmente, é falta total de esperança, de expectativa. Porque enquanto houver essa esperança, nós vamos ficar presos à ideia de que dentro da existência condicionada, nós vamos ter algum tipo de alento que seja verdadeiro. Algum tipo de coisa permanente que vai trazer um fruto verdadeiro. E a gente não se esforça, por isso não nos esforçamos muito. Não abrimos mão de uma vez de todas as coisas. Né? Quando você está deixando de realmente querer buscar alguma coisa melhor, e quando você está enganjado em outras atividades dentro do samsara, isso é expectativa, porque nós estamos enganjados em outras atividades com expectativa e esperança de que aquela atividade dê alguma coisa, satisfação. O que o Buda quer mostrar é que, se você presta atenção bem, qualquer coisa que nós vamos estar enganjados dentro da existência condicionada não traz nenhuma significativa resultado depois. Não traz nenhuma elevação melhor para o indivíduo. E isso não quer dizer, é claro, que a gente vai sair daqui agora, né, com essa roupa que está, não vestir mais nem outra roupa, né, não ir para casa, ficar pela rua, pegando comida na lata de lixo, né, sabe, só procurando a verdade e nada. O que o Buda quer dizer não é que a gente vai deixar de viver a vida, porque a vida continua. Ninguém vai deixar de casar, namorar, construir casa, ir para o emprego, né, fazer compra no supermercado. O que o Buda quer dizer é que nós não devemos focar a nossa mente em cima disso, achando que isso é realmente verdadeiro. Ou, como diria, de ficar fixado, com a mente fixado, com esperanças, né, e com expectativa em cima dessas coisas. Deixando que a esperança e a expectativa seja maior do que o nosso entendimento, a clareza de saber que aquilo é impermanente e que aquilo traz no futuro algum tipo de resultado. Então, o que o Buda quer é que nós tenhamos um pouco mais de consciência, de claridade mental, de saber fazer as escolhas certas, de abrir mão daquilo que precisa ser abandonado. E só você consegue abrir mão quando a gente começa a ver como que as coisas funcionam, de olhar realmente nessa situação de sofrimento, de começar a olhar dentro da gente, olhar à nossa volta e ver que, com certeza, nós sofremos com doenças, vamos sempre estar atacados por doenças, vamos sofrer com as velhices, né? Inclusive, eu tenho que lembrar uma coisa aqui. Isso aqui. Aí eu lembro direitinho. Coisas com mais de 3, 5 precisam de ser notadas. Aqui, e nos textos, ele dá, assim, às vezes, detalhes mínimos, chatos dessas coisas. Por exemplo, velhice, né? Dão detalhes chatos da velhice, né? Por que sofre na velhice? Sofrimento? Porque o corpo muda, depois o cabelo muda, né? A pele muda, a complexão física da gente muda, as habilidades também mudam, a gente não tem mais a mesma habilidade, a nossa dignidade muda, porque ninguém respeita velho, né? Os filhos não respeitam os velhos e assim vai. Aqui, né, Lama? Hã? Aqui, né? Quer dizer
Existem países que os velhos são muito bem tratados. Não, eu disse respeitar no sentido, porque olha só, você não é tratar, você tá, isso é respeito? O nível de respeito, de não ter mais dignidade, é que antes, quando você é novo, você tem toda uma voz, você tem toda uma coisa de que você tem aquela coisa que faz se respeitar, entendeu? Mas mesmo que te tratem bem depois de velho, eles vão estar tanto se importando tanto com suas opiniões assim, como você faz ou não, porque você não é mais uma coisa produtiva, né? É muito mais fácil pessoas mais jovens chegarem a um acordo com um velho no meio e dizer, né, quando você vai ficando cada vez mais velho, você perde dignidade. Outra coisa, dignidade também é o seguinte, você trata bem, mas quando vai ficando velho, você cada vez mais velho, você começa a ter que usar fralda geriátrica, né? Ir no banheiro com alguém, ser carregado por alguém, depender das pessoas para te levar para qualquer lugar, né? Várias situações assim. Ter que esperar pelo tempo das pessoas, porque você não pode ir para lugares que você ia. Agora, quando você nasce também é assim, né? Que engraçado. É o renascer. Não é o renascer, não. É sofrimento. Vira um bebezinho. E isso é grande coisa, você sendo bebê. Só que quando você é bebê, você não tem consciência disso. As coisas estão se formando. Agora você com totalmente aquela ainda... Geralmente, quando a gente vai ficando velho, o problema da gente que vai ficando velho, né? Eu sei porque eu fico observando meu tempo quando eu era mais novo, 15, 16 anos, com agora, com 40. Porque a gente tenta manter aquelas mesmas ideias de antes. Que a gente é assim, tenta manter, a gente não é. A gente tenta manter a coisa, eu penso assim, eu sou assim, e a gente fica só relembrando o passado. É difícil, a gente vai ficando velho e vai se encaixando com as coisas. As coisas novas que acontecem, a gente não acompanha mais. A gente fica para trás, porque o cabelo mudou, a pele mudou, a complexão física mudou, as habilidades mudaram, nós não conseguimos fazer mais aquilo, então a gente se apega naquilo que a gente fazia antigamente. Né? Aí passa os garotinhos, os garotos novos, né? As menininhas novas, perto das mulheres, os garotos novos perto dos coroas. E o que acontece? A gente, em vez de achar, a gente fica às vezes, né, pichando, não entende, não acompanha mais. Porque a gente não tem mais habilidade nem nada para aquilo. Então, dignidade no sentido de você realmente, não é como os outros nos tratam. É dignidade de como que a gente não tem mais capacidade por nós mesmos. A acumulação de mérito muda, porque nós não somos capazes de fazer ações, mesmas ações que nós fazíamos antes. Resistência às doenças mudam. A mente muda, que é o pior ainda. Vai ficando gaga, esquecendo das coisas. Né? Teimoso. Né? E muita coisa. Né? Às vezes paciência. Mas depende, paciência demais, às vezes sem paciência. Porque muda. Muda mesmo. O modo de pensar, esse modo de fixar nas coisas. Né? E a passagem, aí que é o pior. Que é são 10 coisas da velhice. São 10 coisas. Essa aqui é a última agora. A 10ª é a última. Eu acho. A passagem do tempo nos traz mais para perto da morte. Então, o que acontece? O que o Buda quer mostrar? Isso, ele quer mostrar a coisa que é real e a gente vive se enganando. Todos nós sabemos disso. A gente parar para pensar, a gente sabe disso. Só que a gente continua levando a nossa vida sem prestar atenção de que essas coisas realmente acontecem. Sem levar em consideração isso. Nós somos guiados na nossa vida normal por outras coisas. E nessa tentativa de se manter jovem, né, esse pensamento, a gente perde oportunidades que se apresentam em cada No momento. E por que o indivíduo se aprende nas coisas do passado? Porque tem esperança de manter aquilo que continue. Né? Ele fica na expectativa, na esperança de continuar. Mas isso se ele tiver uma existência condicionada, se ele estiver acompanhando. O que se usa como termo de existência condicionada é tudo que depende de causas e condições.
independente se a pessoa tenha uma clareza maior ou não. Entendeu? Como se você ele não é que está condicionado a uma coisa, ele está condicionado à existência. Que para ele poder existir, o indivíduo para poder vir existir, ele é condicionado a, né, causas e condições. Ele é dependente de outras coisas. Se ele está no momento que ele está vivendo esse estado de envelhecimento, assim, esse físico, e que as coisas, né, já... Não, a gente tem que ver, não. Se ele não, é o que acontece, o que é. Nós estamos vivendo isso. É isso que a gente costuma, às vezes, colocar as situações como se fossem exemplos que são fora da nossa realidade. O Buda quer que a gente pare e veja, e isso sou eu. Isso sou eu. Isso não é uma coisa acontecendo lá na TV, ou lá na Arábia Saudita, ou, né, lá na Burkina Faso, ou qualquer coisa assim. Isso está acontecendo agora. Então, se está acontecendo agora, eu estou dentro de uma experiência condicionada. Porque o que acontece comigo são causas e condições. Então, isso que é ser condicionado. Não é uma coisa que é livre de ser atrelada, né, ligada com outros fatores. Mas qualquer coisa que aconteça comigo agora, o meu pensar é um pensamento condicionado. Porque ele depende de situações, depende de outros e de causas e condições. Isso que essa ideia de existência condicionada dentro do budismo é nesse nível. Não apenas assim, está condicionado naquele... Não, né? Não é apenas uma forma de de uma forma geral. Quando ele está pensando naquela... Quando ele vê, né, um jovem e está pensando naquilo, em como é ser jovem, ele está no momento presente? Não. Não é só o pensamento. Nossa existência é condicionada em todos os fatores. Nós temos existência condicionada física, sabe? Mental e de palavra. As nossas palavras que nós falamos é condicionado de acordo com a cultura que nós vivemos, com a educação que nós tivemos, com as coisas que surgem na nossa frente. Nós falamos, o que você prega e fala hoje é tudo condicionado. Não é uma coisa que é totalmente livre de outros fatores, de influência de outras coisas. O que você prega hoje como sendo certo ou errado, ele é influenciado e condicionado por outras coisas que você viveu, pela escola que você aprendeu, pelas ideologias que você ouviu, que você formulou em cima. Então, se você olhar agora, nessa experiência agora que nós temos fora dessa liberdade total, você vê que isso não vai achar, isso aqui realmente é uma prisão. Por isso que quando fala libertar ou se liberar do samsara. É porque nós não temos praticamente liberdade, nós temos uma liberdade, nós conquistamos liberdades com uma certa gama de liberdades. Por exemplo, você tem liberdade como ser humano, né, na sua ação hoje como você, e fazer as coisas que cabem e que estão dentro das suas possibilidades. Você não pode voar. Voar, que eu digo, subir num barranco sem parar e pular. Então você não é livre totalmente, né? Pode até tentar, não sei como é que vai ser o resultado, né? Sei lá, mas em geral nós não podemos. Você não pode mergulhar, né, no oceano, mergulhar uns 50 metros, não chega não, né? Não, mas eles não mergulham, aqueles descem com peso, né? Eles descem com peso. Mas um peixe vai. A liberdade que um peixe tem, você não tem. Então nós estamos condicionados à nossa situação. Então, se começar a observar bem, dentro da situação quando o Dharma fala de existência condicionada, é tudo isso. É onde nós estamos presos e temos um certo tipo de liberdade. O que o Buda quer, ele não quer, na verdade, o que o Buda normalmente e naturalmente ele demonstra é que nós podemos alcançar, realizar a mesma coisa que ele realizou.
a total liberação dessa existência condicionada. Né? Então ele mostrou que se você quiser procurar algum tipo de um bom cantinho sansárico, onde tudo funciona direitinho, não adianta que você não encontre. Você não encontra. Você pode encontrar por um momento, mas porque todo samsara é condicionado. Você é aquilo que eu falei, nós vamos estar sempre nos enganando, tentando correr para um lado, tentando correr para o outro, mentindo para nós mesmos. Não é só que é coisa de mentir, não mentir para o outro. Nós vivemos mentindo para nós mesmos, né? Sem olhar e parar. É óbvio que a gente envelhece. É óbvio que a gente fica doente. É óbvio que nós vamos morrer. É óbvio que o sofrimento está em qualquer lugar que você vá. O que fala de sofrimento condicionado, ou dentro, que é entranhado nessa situação de causas e condições, fala assim, ó, se tem um fio de cabelo na palma da sua mão, ele não causa dor, nem causa sofrimento. Mas dentro do seu olho, ele causa dor e causa sofrimento. Qualquer coisa, né, pode vir a ser causa de sofrimento. Então, há o potencial de sofrimento em toda experiência dessa existência condicionada. Sei lá, um vulcão que lá é muito bonito, aquele Vesúvio, né? É muito bom para se plantar, dá uvas, o solo é ótimo, pode explodir e acabar todo mundo. Né? Uma praia lá em Bali, né? Onde só ricos, pode ser causa de sofrimento para muita gente. Vai passar um final de semana de uma praia muito boa, acaba com sofrimento. Tudo. Né? Até o ovo frito, eu acho. Né? Já fiquei enjoado com ovo frito. Né? Já fiquei enjoado com ovo frito. Então, aparentemente, isso tudo é óbvio. Mas é tão óbvio, como diz Gampopa, as coisas são tão óbvias, estão perto da gente, que é tão perto que a gente não vê. A gente fica procurando coisa além. Se a gente começar no caminho espiritual, a gente quer mesmo progredir no caminho espiritual, a gente quer mesmo realizar, alcançar alguma coisa do caminho espiritual, nós temos que começar a ver o que está próximo da gente, o que é óbvio. Porque se a gente não se desvencilhar dessas coisas que são óbvias e tão próximas, não entendê-las, ficar fixado nela, nós não vamos conseguir ir na frente. Isso costuma ser chamado também, eles falam 4 preliminares comuns, mas os 4 pensamentos, como está no tema daqui, que tornam a mente para o Dharma, direcionam a mente para o Dharma. Por quê? Porque eles são óbvios, mas se começar a pensar nele, você começar a tomar, assim, não vou mais pensar dessa forma. Eu não vou mais caminhar dentro dessa situação de ficar me enganando, de ir procurando essas situações, não é? Eu vou começar a dar mais valor, vou começar a prestar atenção mais no que eu faço, em como as coisas acontecem ao meu redor, e dar uma resposta significativa para cada uma delas. O que é resposta significativa? Uma resposta que realmente tenha significado útil dentro da nossa vida. A gente pode não chegar, né, num estado de nível, realização totalmente iluminada, mas com esses 4 pensamentos, se manter isso, você vai ter uma existência muito mais tranquila, pelo menos dentro do samsara. E isso vai ser o quê? Vai ser base para você poder dar um passo a mais ou um degrau a mais dentro dessa jornada. Porque com a causa do desespero e você tendo que encarar a morte de frente, de perto, assim, não tem saída. Eu estou num beco sem saída.
se eu estou imprensado num beco escuro? Aí você perde toda a esperança. Aí você vai ter toda a liberdade. Quando vem o desespero e você entrega tudo e você não tem mais nenhuma esperança, nem expectativa, na verdade você fica livre de tudo. Mas nada mais te prende. Então, o caminho que se abre é muito mais amplo. Antes, enquanto se cultivava expectativa e esperança, e não estava só um desespero, né, a gente podia se agarrar numa coisa ali, se agarrava na outra aqui, outra lá, e ficava aprendendo. Ou, quer dizer, nós nos agarramos em muitas coisas, pensando que, na verdade, essas coisas estavam agarradas na gente. Nós passamos a situação todo o tempo todo agarrado, assim como se fosse âncoras, né, nas coisas, nos enganando, achando que são essas coisas que estão agarradas a gente, prendendo, não deixando a gente melhorar. Ah, mas tem aquilo, tem isso, tem aquilo outro. Não é nada. Nós que estamos assim, agarrados a ela. Agora, quando tem a ação de desespero total, desespero que eu digo, essa falta toda de desesperança, de não ter mais nada, acabou o chão. Por quê? Porque tudo que eu tenho são causas do passado. O que eu posso fazer para o futuro depende de mim. A impermanência toma conta de toda a situação que me envolve e toma conta de mim diretamente. Por onde eu vou fugir, por onde eu quiser fugir da situação, vai haver situações de sofrimento. Eu posso correr para um cantinho para lá, um cantinho para cá, dentro dessa existência, situação, posso correr mentalmente, posso correr fisicamente, posso mudar, né, o modo de falar dentro dessa situação, que ainda assim o sofrimento vai estar lá. Ele vai aparecer de alguma forma. Aí assim, não tem escapatória. Mas quando tem, aí você entrega. Me entrego na mão de Buda. E acabou. E quando você se entrega e não tem, e entregar seria não ter mais esperança de que você possa conseguir algum prêmio dentro dessa existência condicionada. Sabe? Conseguir uma medalha, conseguir um resultado realmente significativo. Enquanto houver essa esperança, essa expectativa das coisas. Esperar que as coisas lá no futuro melhorem, nós estamos sempre esperando que as coisas melhorem. O engraçado é que a gente espera sempre que as coisas sempre melhorem. Todo mundo quer felicidade. Mas por falta de prestar atenção, nós cultivamos essas causas para a felicidade. Né? O karma, nossas ações. Que karma quer dizer atividade. Literalmente. As nossas atividades mentais, físicas e da palavra, elas realmente são causas para a felicidade? A gente é tão estúpido que a gente, por causa disso, tem quando eu estava na Marinha, na Fuzileiro, a gente ficava chamando, quando o cara era bem assim... Tem alguém que é da Marinha aqui? Hoje não tem ninguém, tem dia que tem muita gente. Quando tem um recruta que é muito assim, você, 2 ou 3 vezes ele faz a mesma coisa, eles chamam de cambirimba. Como? Cambirimba. Isso que é um peixinho pequenininho, você vai assim, na lagoa, no rio, coisa assim, ou no praia, não sei onde que é. E que ele fica assim, você assim te incomodando, você bate e joga, ele volta de novo. Sabe? É insistente, você bate nele, ele volta para o mesmo lugar. Entendeu? Então nós somos tipo cambirimbas, porque a gente sabe que ali não é um bom lugar para se estar. A gente sabe que ali as coisas não funcionam direito. Ali as coisas não vão ter o resultado que traz felicidade. Nós voltamos e fazemos a mesma coisa. Né? Nós fizemos uma coisa. Por quê? Porque tem apego, cria apego àquilo. Ou também fazendo o contrário também. A gente cria aversão a certas coisas e a gente fica martelando em cima da aversão.
sem resultado nenhum. A gente não gosta da coisa, não sabe por que não gosta. A gente volta a ficar martelando, querendo causar algum tipo de sofrimento ou destruir aquilo que nos causa algum tipo de incômodo. A gente volta. Pior do que você fazer isso fisicamente é você tomar isso mentalmente. Porque você sai de perto daquilo que te causa sofrimento e às vezes a fixação é tanto que você fica lá longe, tranquilo, está dentro de uma festa, está dentro de um retiro, vai para o retiro, fica 3 anos e meio no retiro e a mente fica lá fixada na aversão de um objeto que não está mais ali, de uma situação que não está acontecendo, não está causando problema nenhum, você não tem mais nenhuma conexão com ela, mas a mente ainda tem uma doideira na mente que fica agarrada. É uma situação de que? De você passa a ficar viciado, a se apegar e rejeitar as coisas. A gente vai fazer um intervalo, mas fica pensando, tem algum estado mental em que possamos ter experiências, qualquer tipo de experiência, externa, interna, né? Em que não surja nem apego, nem aversão? E isso independe da experiência. Tem condições de pensar que possa ter uma experiência qualquer e mesmo assim, de uma coisa que antes te causava alguma impressão e agora surgir e não causar mais expressão nenhuma, nem de apego nem aversão? Vou fazer uma pausa. Na verdade, as pessoas devem ter um entendimento, uma noção um pouquinho mais clara, é que o Buda, os Bodhisattvas, né, os mestres, não tem que agarrar ninguém e dizer para ninguém, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, né? Uma das grandes erros que tem de equívoco das pessoas que procuram o Dharma, não é? E talvez não tenham visão clara ainda de como que se procede o Dharma, né? Quando eu digo procede o Dharma, é como é o processo dessa situação de mestre, discípulo, guru, como as coisas devem ser, como funciona a coisa do Dharma, da perspectiva, é que, dando esses 4 pensamentos, né, sobre a pessoa existência humana, sobre karma, trocando esses hábitos. Antigamente, quando tinha o hábito de cada vez ficar mais preso, correr atrás dos pensamentos, correr atrás das emoções, nos fixar nas emoções, nós começamos a fazer um treinamento oposto. Nós começamos a ficar mais, passar óleo e manteiga nessas situações para que elas escorreguem. Claro que se nós pararmos para pensar, e isso na meditação, onde a pessoa pode sentar e pensar, que se a gente observar o que nós temos de parafernália conceitual com a gente. A questão de parafernália conceitual é tudo que é conceitualmente construído, que a gente acha que é certo ou que é errado. O que a gente acha que é assim, que realmente é verdade e o que não é verdade. E se a gente parasse um pouquinho e pensa, quanto que eu tenho de parafernália conceitual dentro da minha mente? É muita coisa. São incontáveis. Isso que a gente chama, dentro do livro, de formações mentais. Dache, Duche. Tem um nome tibetano, acho que é Duche. Né? Porque você diz, eu gosto, não gosto. É bom ou é ruim. E dali você, em cima disso, você faz as formações mentais que são essa parafernália. Ah, então é ruim porque é disso, é isso, veio daquilo, quem junta aquilo outro. Aí você pega um outro exemplo de uma outra situação e faz, sabe?
Eu digo que isso é como se fosse um imã muito forte, pequeno, que cai dentro de um ferro velho, ou de limalhas, né? Pedacinhos de ferro. E vai juntando tanto, imagina que fosse um imã muito poderoso, eletromagnético, muito poderoso, para juntar um monte de lixo, de pedaços de metal, e na verdade ele não é aquilo. Você vai ver um monte de metal rolando assim junto, e aquilo não é um ímã. O ímã vai ser uma coisa pequenininha lá no meio. O que você vai ter é um monte de parafernália conceitual montado em cima da aversão e do apego, né? Então, a meditação que tu vai tentar fazer é, aos poucos, lidar com isso, né? Existem técnicas e técnicas. Então, a melhor forma que tem é você... a meditação mais simples é a mais eficaz, desde que você tenha uma mente simples. Por que às vezes meditação é cheio de técnica? Tem que ver aquilo, tem que sentar assim, tem que olhar para aquilo, tem que fazer aquilo outro, tem que visualizar aquilo, às vezes não visualiza aquilo, e um monte de coisa. Meditação, a técnica, tem muita técnica, muita coisa, porque a nossa mente tem muita parafernália conceitual. Se nossa mente não tivesse parafernália conceitual nenhuma, pouquíssima, meditação era sem nenhuma técnica. Não tem muita coisa que ver, não tem muita coisa que observar, não tem estágios que você deve passar na meditação. Ah, agora eu consegui isso, alcancei esse nível, depois alcancei outro. Não. Na nossa tradição, no Kádio, né? Escola Kádio, Mahamudra, eles chamam de Tamal Shepa, que quer dizer mente comum. A nossa natureza última, como ela é, nossa mente como ela é realmente, sem qualquer parafernália conceitual de espécie nenhuma, é chamada de mente comum ou mente simples. Seria uma coisa boa, mente simples, porque ela é simples. O que nós chamamos agora de consciência, a nossa mente, não é simples. Quem disse que a nossa mente é simples? Deixa eu observar. Então, a meditação, para lidar com essa mente que não é simples, que é cheia de eu gosto, não gosto, porque é assim, porque é assado, porque serve e assim vai, né? Preto, branco, azul, tudo, essa parafernália conceitual, esse monte de conceitos. Ora, tendo que ter uma técnica cheia desses conceitos, porque uma técnica simples não vai funcionar, porque a nossa mente é totalmente complicada, né? Complicada no sentido de ser de complexa dentro dessas emoções. Senão a meditação seria simples. Como diz na meditação do Mahamudra, apenas descansar a sua mente no seu estado natural. Apenas, quando fala de descansar, é apenas repousar, né? Como vem um paciente que voa há muito tempo e pousa em algum lugar, a mente no seu estado natural, no seu estado simples, sem nenhuma parafernália. Mas isso é difícil. Então por isso que a gente usa técnica, para aos poucos ir trabalhando com a parafernália conceitual, com esse monte de craca, né, que se junta dentro da nossa mente. Não, ok. Vamos fazer uma experiência, porque enquanto todo mundo ouvindo, pensando, né, mesmo ouvindo coisas, a mente está da mesma forma, né, pensando, formulando ideias e fazendo comparações do que eu estou dizendo com o que são, e está surgindo tudo. Então vamos fazer a coisa na prática. 5 minutinhos, a gente vai tentar, né, fazer essa coisa base, em que a mente ela não vai nem correr atrás dos pensamentos, nem vai bloquear os pensamentos, nem vai pensar, eu estou meditando, ou nem vai pensar, está surgindo pensamento, ou nem pensar, não está surgindo pensamento. Então, vamos para a meditação quase que simples, né? Quase que simples, sem muita técnica, sem nada.
Para quem quiser um pouquinho de técnica, vamos fazer isso, vamos só prestar atenção na respiração. A gente foca a atenção ao redor do nariz, com a boca fechada. Nós não fechamos o olho, mantemos o olho aberto, tá? Não precisamos olhar para frente tudo, um pouquinho para baixo para descansar, porque se te fechar o olho, isso ajuda a provocar mais. A princípio parece dar um ponto de descanso, mas depois é um terreno fértil para o pensamento surgir, para as emoções surgir. Então, olhar só um pouquinho para baixo, né? Tranquilamente relaxar, relaxa o ombro, relaxa tudo. Não precisa sentar com a perna cruzada, que não der, apenas que não incomoda. Não a perna vai doer e não vai acontecer nada. Então, apenas presta, vou dar duas, vocês escolhem. Ou vocês prestam atenção só na respiração, a respiração entra tranquilamente e sai tranquilamente. E vocês só observando com a mente a respiração sair e a respiração entrar. Se de repente vocês se pegarem pensando em alguma coisa com a mente focada ou vendo outra coisa sem ser respiração, você lembra, não, peraí, supostamente eu teria que estar meditando agora nesses minutinhos. Então volta para a mente, para o meu local. É uma forma de tentar, vamos ver quanto de controle nós temos, que a mente tem com ela mesma. Vamos ver o quanto que ela não segue as emoções pensando. Vamos ver o quanto nossa mente não se perde. Vamos ver se ela consegue, ela fala assim, ó, eu quero agora ficar prestando atenção na minha respiração. Vamos ver quanto tempo ela mesma consegue ficar isso, sem se perder. Tá ok? Depois eu dou a segunda. Ok. Agora, aproveitando esse mesmo estado, essa percepção de que nós conseguimos, por algum tempo, observar a respiração ali indo, saindo e entrando, sem nos perdermos muito, vamos fazer um pouquinho diferente, vamos tentar o mais simples possível. Não vamos mais focar na respiração. Vamos apenas relaxa o corpo. Se quiser esticar as pernas um bocadinho, pode chegar, relaxa o corpo, relaxa. Tá? Não totalmente caído, mas sim, com a espinha reta, mas totalmente solto, com os músculos soltos, tá? A tensão solta, tranquilo, relaxa, repousa, tranquilo, sem apertado, nada. Para não dar a ideia de o erro de dar sono, cochilar, não olha para baixo, agora olha direto para frente, olha totalmente aberto, olha totalmente, sabe? Mais simples, porque o dia inteiro nós andamos com o olho aberto, conversamos, estamos sendo situação. Olha para frente, tá? Não precisa pensar que lá, aqui na frente tem eu, nada, só com a mente para frente. A mente não pensa em que você deve seguir o pensamento, não pensa que deve observar a respiração, apenas relaxa a mente. Não fica querendo deixar, não é deixar, mas não se agarre, não se fixe na ideia de seguir um pensamento, nem se fixe na ideia de rejeitar um pensamento, não se fixe na ideia de que eu tenho que meditar, não se fixe na ideia que eu não estou conseguindo meditar, não se fixe na ideia de que tem que surgir alguma coisa, que eu tenho que buscar alguma coisa, ou não se fixe também na ideia que eu não tenho que buscar nem fazer nada. Não importa se os pensamentos surjam, não importa se eles não surjam. Não se pense, não fica fazendo planos para o passado, pensando o que vai acontecer depois, o que vai vir. Não pensa no futuro. E também não julga o presente. Se eu estou meditando, se eu não estou meditando. Não deixa sua mente se agarrar a nada que surge. Isso não quer dizer que vai parar de pensamentos. Também se pensamento surgir, emoção surgir, apenas não deixa como se fosse um gancho,
se agarrar. E apenas olha para frente e relaxa a mente, fecha a mente, fala assim, minha mente está muito cansada, eu andei muita emoção negativa, positiva, conceitual, conceituando. Pô, para de conceituar agora. Vamos desligar esse imã e deixar toda a parafernália conceitual desmontar. Não vamos querer recolher pedacinhos, achar que não posso perder isso, não, aquilo tem que ir embora, não, apenas deixa tudo. O que surgir, surgiu, o que não surgiu, não surgiu, e mantenha a mente nesse estado. Ok. Esse é o mais simples modo de meditar. Né? Mas parece também que é o mais difícil. Porque geralmente a gente fica tentando buscar alguma coisa. Né? A gente não tem a mente totalmente relaxada, sem parecer nada. Pega alguma coisa. Mas é o modo mais simples. Agora, às vezes, as emoções estão muito fortes, surgindo muito forte. Um desses 5 venenos surge muito forte. E como eu disse antes, você usa antídotos contra ele, né? Para a raiva, a paciência. E assim vai o orgulho, você pensa na igualdade, né? Sua e dos outros. Como se parece, como as pessoas são iguais. Né? Na mudança, na situação de mudança, na impermanência das situações, né? Entre você e os outros. Mas tem uma outra forma também de quando surge emoções, também uma outra forma que é específica da nossa tradição. Da tradição de Magpa. É que quando surgir um veneno, uma emoção, você está assim, sabe que você tem uma emoção, você senta a meditar, aí vem a emoção e você lembra da emoção forte que você tem, emoção que eu digo, emoção negativa, você traz ela à mente, aí você olha diretamente para ela. Você tem uma emoção de muito desejo, ou de muita aversão, muita raiva. Aí você olha, quando você olha com a sua mente dentro dessa emoção. Acha essa emoção. Olha para ela. Tenta ver ela. Você sente, porque vai surgir onde? Vai surgir emoção, vai subir na mente, né? Mas não é o objeto da emoção, não é a pessoa ou situação, mas a emoção em si. Eu estou com muita raiva. Aí você olha diretamente para dentro da raiva, do sentimento da raiva. Não dos motivos que levaram a ter raiva, mas dentro do sentimento. Olha diretamente para ela. Isso é dissolvendo as emoções no seu próprio local, transformando em sabedoria. Pensamentos também. Surgem pensamentos são ligados com emoções. Pensamento que agradável, olha para dentro do pensamento agradável. Diretamente para a raiz de onde ele nasce. Quando ele está nascendo, olha para ele. Aí eles vão descobrir que a nossa mente tem várias coisas. A gente acha que a mente é só isso que a gente pensa, lida com as coisas, com as pessoas. Mas nisso que surgir, você olha dentro dela. Ok? Se tiver alguma dúvida, algum esquecimento, mas parece que não ou não? Sim? E no caso da respiração, é para respirar como? Sim. Caso, aí, quanto, né, tem mais, na própria postura tem muita técnica que é para ajudar mais ainda dentro a desvencilhar essas parafernália conceitual. Então, o melhor que tem, geralmente, para a gente não ficar com o ar poluído, porque nós tendemos a respirar com o peito, né, e o pulmão vem até aqui embaixo. Geralmente a gente infla o pulmão em cima, ele enche um pouco embaixo, respira, e sempre ele diz que sobra o resto de um ar poluído no fim do pulmão. Então, o que a gente faz é respirar com a barriga, abdômen. Quando você inspira, você usa o diafragma, você não usa
inflar aqui, você usa o diafragma. Alguém lembra daquela experiência de encher bolinha tu bota um copo, né? Tampa, tem bota essa bexiga dentro do copo e puxa o ar, puxa assim, aí a bolinha enche. A Lara lembra, isso é coisa do Espírito Santo, das colégios de lá, na sala de ciências. Você puxa o ar assim, aí a bolinha enche. É uma coisa, você infla com o músculo da barriga, respira com a barriga, porque é muito melhor, porque você consegue renovar totalmente o ar dentro do pulmão. Enquanto só com a parte de cima, você vai ter sempre um ar, que a gente diz, não é poluído, é um ar viciado, né? Um ar viciado no fundo do pulmão. Então, se você com a barriga, o ar vai totalmente no pulmão, e quanto mais fresco o ar está, porque nossa mente, ela corre dentro de canais, dentro do corpo, e dos ventos, e quanto mais puro está, mais nossa mente vai estar mais clara, mais estável. Então, você infla o ar, tá? E quando você expirar, empurra. Antes também de você começar a sessão, sentar, você pode fazer uma limpeza do pulmão. Então você pode, geralmente faz assim, você coloca o dedão na base do anular aqui, tá? Isso corre alguns meridianos de energias aqui perturbadoras. Então você bloqueia aqui, aí você vai, por exemplo, bota o braço aqui, cobre uma narina, respira 3 vezes, né? Vagarosamente, tá? Você enche o abdômen, né? Enche o pulmão. Depois expira. No finalzinho, faz uma forcinha para sair tudo. Faz sair todo o ar, esse ar viciado, né? 3 vezes. Aí você faz 3 vezes pelo outro lado, né? Depois coloca as 2 mãos aqui e faz com as narinas, com as 2 narinas ao mesmo tempo. E quando for expulsar o ar, você também abre a mão. Quando você inspira, três vezes. Aí você mantém o dedo aqui depois, e a melhor posição para todos fazer é estar sentado assim, e chama de postura do leão, que é você colocar, tá aqui, e você botar em cima do à frente do seu joelho assim, aqui na perna, que aí você ir com o braço esticado. Aí você mantém o corpo mais alinhado, porque quando você fica assim, o ar não circula direito, os canais estão tudo torto. Automaticamente a mente vai ficar mais perturbada, não vai ficar tão estável. Então você estabiliza os canais e segura aqui, faz tranquilo, e você consegue, além disso, você consegue ficar mais tempo em meditação se você tem uma postura ereta. Se você tem uma postura assim, o cadinho você vai ficar um tempo e começa a doer, aí você muda para cá, isso perturba. Então, quanto mais imóvel, tranquilo, isso mantém você numa postura melhor. E a questão da respiração pela boca ou pela narina? Você só faz pelo nariz. Pelo nariz. Tá? Você não respira pela boca. Aqui, na país lá, a boca é para comer. Não para respirar. Nariz é feito para respirar, né? Então você só entra pelo nariz, sai pelo nariz. Entra pelo nariz, sai pelo nariz. A posição dos pés é inferior das coxas ou superior das coxas? Você tem 2 posições.
Não, de 3. Você pode ficar que nem de índio, dependendo da sua flexibilidade. Nem você está aí de índio, né, assim, sentado assim. Ou você pode chamar o que chama de postura de bodhisattva. Você coloca a perna esquerda assim e a direita aqui em cima dela assim. Não é cruzado. A terceira não, a terceira é diferente. Isso, mais confortável assim. E já que você consegue, estou vendo que você está com uma estrutura boa, e se você consegue ficar o tempo cruzado assim, então melhor ainda. Porque isso tem a ver com os canais de energia que correm dentro do nosso corpo, sutis, que correm o prana. Quando você fecha as pernas assim, você bloqueia os ares que se chamam de ventos que descem, descendentes, que causam perturbações mentais. E você consegue manter o ar mais dentro desse perímetro daqui, do canal. Ok? Se você consegue, aí você pode colocar aqui, ó, assim. Ou, se você conseguir também aqui, estabilizadamente aqui, mas o importante é que você fique aqui e que mantenha a coluna ereta. Não precisa forçar demais assim, nem adiantar, mas geralmente faz assim, você levanta, coloca aqui, faz que nem um abutre, né? Levanta, deixa cair assim e o ombro relaxado. O ombro fica relaxado. O ombro fica relaxado. Né? E a coluna ereta. Aqui o ombro fica mais em cima, mas a coluna fica ereta. O importante é a coluna ereta. Tá? Depois, com o tempo, a pessoa vai pegando mais técnica, você vai seguindo, vai for mesmo meditar, vai com um professor, coisa assim, não, qual é a melhor técnica? Assim, então faz assim, sabe? Aí, mas a princípio é você criar hábito de ter um pouco de tempo que você consegue focar sua mente em uma situação. E quanto tempo por dia é eficaz, não, a gente fazer? Eficaz é fazer, né? Tempo depende da disponibilidade e da capacidade de cada um. Mínimo? Eu acho que o mínimo, sessões de 5 minutos. 5 minutos, levanta, dá uma volta, estica as pernas, né? Faz mais 5 minutos. E a pessoa, antes a pessoa pensar, eu tenho tanto tempo, eu vou testar como que é 5 minutos. Aí testa 5 minutos. Agora, então eu tenho capacidade de fazer 15 minutos, sessões de 3, de 5. Então aí começa a ficar, então eu vou fazer, essa semana eu vou fazer 5, levanto o cadinho, dobro, 5, levanto o cadinho, 5 e termino. Depende de cada um. Mas a questão dos 5 minutos, esses 5 minutos seria um tempo psicológico ou seria um tempo cronometrado? Tempo psicológico, eu acho que não existe tempo psicológico, porque diz que esse tempo psicológico que você fala, por exemplo, quando você está num lugar, uma situação boa, o tempo passa rápido. Quando você está no sono ruim, o tempo demora a passar. 5 minutos é o relógio mesmo. É o tempo cronometrado mesmo. Sim, mas no caso eu vou meditar no relógio, esperar 5 minutos. Você pode fazer o seguinte, você pode colocar um incenso na sua frente. Você vê quanto o incenso queima. Você pode marcar nele. Ou você pega um pedacinho. Ou você pode botar um despertador, não tem problema. Bota 5 minutinhos. Os chineses são bons, os chineses têm os reloginhos, cronômetros assim, para meditação. Você coloca lá 5 minutinhos. Aí você vai ver que, para quando você não está acostumado, você vê que demora para passar 5 minutos. Né? Aí fica esperando, não vai tocar o relógio não. Não vai tocar o relógio não. Mas não tem problema você arrumar um relógio. Porque a pessoa pode, no começo, que não tem costume de meditar, e pensar assim, esse esquema psicológico, contar na mente. Ou, melhor ainda, vou te dar melhor ainda, tá? Que você não precisa ir para o relógio. Aí você vai sentar para respiração. Aí você vai contar uma respiração. Uma respiração é uma inspiração e uma expiração. 1, 2, vai até 21. Primeiro faz 7, para, 7, para, depois 21. 7 para dar 21. Depois você faz 21 direto. Tá ok? Respiração. 1, 2,
Não é contando mentalmente. Está vendo que já foi a terceira, está vendo que já foi a quarta. Aí você vai ver que depois que na 11ª, você não sabe se é 11ª, se é 10ª, se é 13ª. E com certeza, nessa altura, para quem é acostumado, a 15ª, a mente já se perdeu e você já esqueceu de contar, não sabe se a respiração que está contando é a 10ª, se está saindo. Aí o que a primeira coisa a fazer? Volta para a primeira. Aí 5 minutos vira 10. Entendeu? Mas a princípio, você controlar, para quem está acostumado a primeira vez, a respiração, faz 7 inspirações e expiração. 1, inspira, expira 2, 7 vezes. Aí, 7 vezes, sacode a mente, né? E depois volta de novo. 1, 7 vezes. Ou se você quiser tentar, pode fazer de 21 direto. Tá? E depois, se você conseguiu ficar com a mente realmente em cima, concentrada, prestando atenção que você respirou 21 vezes, aí você pode prolongar. Por quanto você achar. E depois você pode parar de contar. Você fica o tanto que você achar. Aí você vai ficar muito bem. Quando estiver muito bem assim, sabe? Olha, estou conseguindo meditar. Consegui. Aí você para, levanta e vai embora. Tá? Sempre corta a meditação quando estiver no ápice, naquela coisa boa. E quando estiver tentando, acredite, você conseguiu estar assim, ótimo, você pensa, ai, vou ficar aqui agora, sabe, o resto do dia. Aí você vai e corta, levanta e vai embora. Porque você não corre o risco de a meditação depois, você não consegue sustentar por muito tempo daquele jeito. A ideia é que você continue durante o dia com essa sensação boa que você teve na meditação. Com aquela situação boa de estar com a mente totalmente estável. E você corte aquilo e carrega aquilo durante o dia. Porque senão você pode querer continuar naquela situação e você não consegue se sustentar para sempre, porque você ainda está praticando. Aí ela começa a declinar. Aí você começa a lutar para trazer aquele estado bom, estabelecer de novo de volta. E não consegue, vai ficar uma briga. Aí vai ficar aquela briga, aquela situação de conflito entre você e o medicamento. Quando você não dá, levanta a meditação, você vai estar cansado, com a má impressão e não tão bem. Aí você vai para o dia a dia com a mesma hábito e impressão de briga que você teve dentro da meditação. Então não vai ser funcional. O melhor é que você tenha a meditação e quando chegar num ápice, está muito bem, você pensar, agora eu posso passar aqui o resto da semana aqui, sabe? Adeus namorado, adeus cinema, adeus filho, adeus mulheres, marido, diversão, trabalho, eu posso ficar aqui. Aí você vai e para, tá? E levanta. Você vai sair dali fresco. Com frescor ainda daquele estado. Porque senão você pode tentar querer manter aquilo, que vai caindo, e você vai sair depois ali cansado, com a má impressão, com aquele estado de brigar com a meditação. Então sempre tiver a ideia, sempre assim no começo, bem no começo mesmo, bem no começo. Se tiver sempre assim, essa situação boa, você vai lá e corta ela e levanta. Tá ok? Oi, sonande. Cesi pani, toniene petanam pangene,